Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom, mais um dia estamos aqui, na presença do Senhor, né? Para a honra e a glória dele, como sempre, baixando aqui o volume, né, do celular. Tá vendo a cabeça da irmã Solange? É uma bênção. Mas estamos aqui no Solange Rósio, pelo Facebook, glória a Deus, Lu. Ô Senhor da glória, já temos aqui aqueles soldados de plantão, glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Mais um dia nos concedeu o Senhor para estarmos aqui juntos, para glorificar o nome dEle, para estarmos aqui na presença dEle, fazendo o nosso devocional. Ô glória, já temos ali também outra irmã em Cristo. Sim, Senhor Jesus. Oh, sim. Leni Silva. Leni, que bênção ter você conosco também. Fico muito feliz pela sua presença aqui conosco. Eu gostaria de saber a tua cidade, né, o teu estado, porque se eu não me engano, eu acho que você é de outro estado. Mas eu creio que Deus é conosco. Por isso que o Senhor, assim, o Senhor faz essas coisas que às vezes eu não entendo. Oh, glória, chegando mais gente. Deus é maravilhoso demais. Deus é bom. Deus em todo o tempo. Quem é aqui é Célia Aguiar. Que bênção. Itubiara, Goiás. Eu acho que é Itubiara, Goiás. Eu não quero colocar meus olhos muito em cima, porque as minhas cunhadas, elas morrem de rir, viu, Leni? Mas eu acho que é isso mesmo. Glória a Deus, gente. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. E quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Ele traz de longe para ouvir a palavra. Eu não sei se você entende. Deixa eu ver isso aqui, ô Célia Aguiar. E Sara, não sei se é Santa Catarina. Olha, desculpem a minha, mas eu acredito que é. O Sara, deve ser, e Sara, Santa Catarina. Eu acredito que sim. Que bênção de Deus. Deus é maravilhoso demais. Eu me sinto tão pequena na presença desse Deus. Ô Rita, Inácio, entrando também conosco. Tão pequena que dói em mim. Mas eu digo assim, muitas vezes as irmãs aqui diz: irmã Solange, convida as pessoas. E aí, até hoje eu não consegui ainda, eu não sei mexer ainda. E aí o Senhor diz: eu estou capacitando você. Você é uma simples serva que eu olhei de cima e vi no seu coração o desejo de levar minha palavra. Então, aquele que eu chamo, eu capacito. Viu, Lu? A todos vocês que estão aí, Célia Aguiar, o Senhor, Ele nos chama e Ele também nos capacita. Às vezes eu tenho uma dificuldadezinha para enxergar, eu tenho que colocar meus olhos bem perto da câmera do celular. Sim, Santa Catarina mesmo, ô glória. Se meus filhos estivessem aqui, eles iam dizer: mãe, não paga esse mico não. Mas eu digo: meu filho, eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem me capacitado. Eu louvo a Deus pelos meus filhos hoje, eles terem estudado, eles serem universitários. E eu sou uma simples serva do Senhor, que o Senhor tem me instruído na palavra dele. Eu não sou nenhuma pastora, eu não sou nenhuma missionária formada pela igreja, mas eu sou formada pelo Espírito Santo de Deus. Ele está a cada dia colocando as palavras dele na minha boca. E eu creio que é assim que Deus faz. E essa palavra que eu vou levar para nós, que serve para mim também, é uma prova disso, como Deus faz. O meu celular hoje já teve tanta mensagem de irmãs que não vão poder estar,
mas que vão estar trabalhando e que vão receber clientes e que hoje não podem participar, mas que disseram: minha irmã, ore por mim, e assim que eu chegar, eu vou assistir essa pregação. Isso me alegra, eu digo: fique em paz. Fique em paz, porque o Senhor, como Ele me viu, Ele também está vendo o seu coração. A preocupação de você querer estar aqui hoje para aprender do Senhor Jesus. E eu quero dizer a você, nessa palavra que nós iremos ler hoje, se você tiver uma Bíblia, geralmente eu peço para que você abra uma Bíblia, para que você veja a palavra verdadeira que eu estou falando. Que eu não estou falando de mim. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que sim confrontar, se tiver errada. Que não passe nenhum pinguinho e nem que diminua. Então, para isso que nós temos que estar com a palavra do Senhor em mãos. E nós temos que aprender da palavra, para quando nós formos confrontados pelo inimigo, nós temos uma defesa na palavra de Deus. E nós iremos agora ler 2 versículos de um capítulo e depois nós iremos ler alguns, como eu sempre faço, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus é bom e se Ele trouxe você aqui hoje, Ele queria acalmar o seu coração. Ele queria dizer que Ele lhe vê. O mundo pode não ver você, mas Ele vê você. E essa palavra está no livro de Juízes, capítulo 11. É uma palavra muito conhecida. É como eu digo, tem palavras que o mundo já pregou, a palavra de Deus, pessoas já pregaram. Mas quando nós lemos ela novamente, eu já li essa palavra e o Senhor falou comigo diferente da outra vez que eu li. Quando eu fui ler ontem à noite, eu digo: meu Deus, não é a mesma palavra que eu li? É isso que eu quero dizer a você. Quando nós oramos, antes de ler a palavra, o Espírito Santo fala conosco da maneira que Ele quer falar naquela ocasião. Por isso que esse livro santo, ele nunca vai ficar ultrapassado. Ele não é um livro qualquer que você lê e as palavras dele ficam no passado. Não, ele é passado, presente e futuro. É imutável a palavra do Senhor. E aqui nesse capítulo 11 do livro de Juízes vai dizer assim. Escuta bem essa palavra. Nós vamos falar de um homem que foi desprezado, mas que também foi honrado pelo Senhor. Oh, glória! Aqui a palavra vai falar de Jefté. Jefté livra os israelitas, né? Mas aqui vai dizer assim no versículo 1. Era então Jefté, um gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou em terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se com ele, e com ele saíram. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus traga luz ao nosso entendimento. E que hoje essa palavra, ela venha entrar no seu coração. E que Deus venha trazer luz à sua luta. Venha trazer solução a essa guerra, Maria Lindete, Luziane, oh glória, essas irmãs que estão todas aqui conosco. Que só o Senhor pode trazer essa paz. E aqui a palavra vai falar, vamos orar, e em seguida nós iremos falar a respeito dessa palavra.
Feche os seus olhos se você puder. Se você não puder, concentre-se. Pede a Deus para que Ele te dê entendimento dessa palavra nesse momento. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nós te glorificamos, Deus. Porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, é um Deus onisciente. Pai, nós sabemos que o Senhor nos vê. A tua palavra diz: pode uma mãe abandonar um filho que gerou. Mas a tua palavra diz que o Senhor não nos abandona, meu Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, nós te glorificamos. Porque tu és santo, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor é conosco. Que mesmo, Senhor, que nós pecamos contra ti, o Senhor nos incomoda com teu Espírito Santo, mas o Senhor nos traz a tua presença, meu Deus. O Senhor cuida de nós. Oh, Pai Santo, querido e amado, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Senhor, seja conosco nessa manhã, trazendo luz ao nosso entendimento. Que as tuas palavras, elas entrem no nosso coração e que elas permaneçam, meu Pai. E que nós venhamos tirar lição da tua palavra nesse dia. Se nós estivermos, Senhor, tristes, se nós estivermos nos sentindo abandonada, que a tua palavra venha nos mostrar que o Senhor é um Deus que nos acolhe, é um Deus que cuida da nossa família, é um Deus que está presente em nossas vidas, é um Deus que luta as nossas guerras, meu Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Oh, Deus Santo, querido e amado, louvado e engrandecido. Senhor, seja comigo nessa manhã. Senhor, seja com essas irmãs que já estão aí, Santa Catarina, Goiás, Itapipoca, Barbalha, Juazeiro. Oh, glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, Senhor. Tu sabe todas as coisas, meu Deus. Eu glorifico, Senhor, o teu nome, porque tu és um Deus grande. Tu és um Deus poderoso e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Oh, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Bom dia, minhas irmãs, bom dia. Deus é santo, santo, santo e tremendo, né? Deus é maravilhoso. Aqui a palavra, nessa manhã, ela nos fala claramente que Deus é um Deus presente, é um Deus que cuida de nós. E aqui não foi diferente. Aqui a palavra vai falar de um homem que ele foi gerado fora de um casamento. Ele é filho de uma prostituta. A Bíblia deixa bem claro que Jefté, ele foi um filho fora do casamento, né? Ele deixa claro que mesmo ele sendo filho de uma prostituta, Deus não deixou de honrá-lo. Deus honrou ele. E aqui a palavra vai dizer que, com certeza, se o pai dele levou ele para viver com os outros irmãos, que aqui até está falando que os irmãos expulsaram ele de casa. Quer dizer que ele, quando pequeno, ele foi criado com os meios irmãos, né? Os irmãos por parte de pai. Mas com a mãe, talvez a mãe, quando teve, o pai não quis que ele fosse criado, talvez onde ela vivesse, eu não sei. Levou ele para viver na sua casa. Com certeza, embaixo, talvez até de contendas, né? Porque a gente sabe como é abalado um relacionamento quando acontece algo desse tipo, né? Quando se tem o entendimento da palavra. Mas aqui a gente também vai ver que Jefté, ele foi criado conhecendo a palavra de Deus. Então, mesmo Gileade tendo saído fora do casamento, a palavra vai dizer aqui que Jefté, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Então, se ele teve esse conhecimento em casa. Porque aqui já grande, aqui a palavra vai dizer, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então eu creio que Jefté, ele era já grande, um rapaz, provavelmente. Ele era um rapaz. Mas ele teve o conhecimento da palavra dentro dessa casa. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é feita, ela é vivida por pessoas imperfeitas.
Deus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. E aqui houve uma contenda e Jefté fugiu da presença dos irmãos. Jefté foi abandonado pela sua mãe. Jefté fugiu da presença dos seus irmãos. Eu não sei o que jogavam na cara dele todos os dias. E ele, com certeza, todos os dias ele ouvia: você não vai ter direito à herança do nosso pai, porque você é filho de uma mulher do mundo. Quem tem direito a essa herança somos nós, que somos filhos do casamento. Eu acho que ele ouviu tanto isso. Eu acho que teve tanta contenda entre esses filhos que ele fugiu. A palavra vai dizer aqui que ele fugiu e que ele se juntou. Aqui vai dizer que ele se juntou lá em Tobi com homens levianos, com homens mentirosos, com homens que enganavam. Ele fez tipo um bando, juntou um bando de homens, mas ele não se corrompeu. Se você for ler a palavra, você vai ver que quando Jefté sai da casa dos seus pais, eu não lembro o tempo, eu sei que começa uma perseguição, né? Começa uma perseguição aqui, grande, né? Dos moabitas, os filisteus, contra os israelitas, né? E aqui, os irmãos de Jefté conheciam, eles eram em maior número, e Jefté era sozinho, mas eles conheciam a fé do irmão, e a Bíblia vai relatar aqui a palavra do Senhor, que ele era um homem valente. Ele era um homem que não se dobrava. Mas eu acredito que para ele evitar contendas, ele abriu mão. Você já abriu mão de alguma coisa para evitar contenda? Eu acredito que Jefté disse: eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. E eu não vou entrar em contenda com os meus meios irmãos por conta de bens materiais. Eu vou fugir daqui. Longe de mim pecar contra o meu Deus. Eu que estou, assim, tendo essa palavra no meu coração. E acontece que essa luta vem. Esse povo vem para tomar as terras do povo de Jefté. Aonde Jefté foi criado. Aonde Jefté foi criado. E aí aqueles irmãos não podem fazer nada. E ali os anciões daquela cidade, eles vão atrás de Jefté. Oh, glória. Tá vendo? Quero dizer a você que Deus honra. Deus honra. Deus manda buscar para honrar. Viu? Você pode ter sido abandonado pelos seus parentes. Pode sim. Mas de Deus, ó o dedinho, a palavra vai dizer aqui que os anciões vão buscar Jefté. Mas Jefté, ele é tão conhecedor da palavra que ele disse: esse povo pode me enganar. Mas aí ele diz aqui no versículo 9, deixa eu ver aqui se é no versículo 9. Quando os anciões vão buscar Jefté, ele diz assim: então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes e levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor, olha, o Senhor nos dá a mim, então eu vos serei por cabeça. Tá vendo? Ele não queria ir ser cauda lá de novo, não. Ele disse: se o Senhor me der essa vitória, eu volto para lá como? Com honra. É com honra que eu volto para lá. Eu volto por cabeça. Eu volto sendo cabeça da família. Porque se for para mim voltar como cauda, eu não volto mais não. Olha o dedinho. E aqui, no versículo 10, respondeu os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e vós, entre nós, e nos castigará se não fizermos
segundo a tua palavra. Ô glória, bom dia, irmã Lili, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aqui foi firmado um acordo. Aqui foi firmado um acordo. E aqui Jefté, ele volta, ele vai combater essa guerra. Mas em nome do Senhor, Cícera Gonzaga. Aqui a palavra do Senhor diz que ele não foi só. Ele, por a Bíblia dizer, por a palavra do Senhor dizer que ele era um homem valente, ele não confiou na força do seu braço. É isso que eu quero lhe dizer nessa manhã. Ele não confiou na força do seu braço, nem na sua inteligência. Todo dia quando eu chego aqui, eu digo, Senhor, usa minha boca, porque, Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu leio com dificuldade. Eu enxergo com dificuldade. Janaína Manassés, oh glória, Deus te abençoe. Eu digo, Senhor, usa minha boca, Senhor, porque eu sou tua serva, mas eu dependo de ti, Senhor. Se tiver vitória, Senhor, nessa pregação, se pessoas entregarem suas vidas para Jesus, a vitória é tua, Senhor, não é minha. Não é minha, é do Senhor Jesus. Todos os dias. Hoje mesmo aqui na frente do espelho eu digo, Senhor, em nome de Jesus, usa tua serva, Espírito Santo de Deus. Não deixa que eu fale de mim, porque de mim não tem nada bom. E aqui o Senhor trouxe a palavra para vocês e para mim. E aqui Jefté, ele vai combater essa guerra. E o que é que eu quero dizer aqui? Jefté, ele conhecia a palavra de Deus. Ele não era um homem alheio. Quando ele chega lá, deixa eu ver aqui no versículo 16 e 17, onde diz, no 15, dizendo-lhe assim Jefté, Israel não tomou, aqui o rei, aqui, deixa eu ver no 14. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei de Amon. E dizia-lhes, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo a Israel do Egito, andando pelo deserto até o Mar Vermelho, chegou a Gades. E então Israel enviou mensageiros ao rei dos Adomitas, dizendo, rogai-te que me deixais passar pela tua terra. Porém, o rei dos Moabitas não os deixou. Ouvindo a mensagem, mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas. Aqui a palavra vai dizer assim, que quando Moisés, isso aqui nós temos que ir lá para o início. Quando Moisés saiu do Egito com o povo do Senhor, que andava com aquela grande multidão, ele queria passar por essa terra, que hoje é dos irmãos, que hoje quem habita nela são o povo de Jefté, né? Os israelitas. E Moisés ia passar por essa terra e pediu permissão e aquele povo não deixou. Em todas essas terras que Moisés queria atravessar, aquele povo não deixou. E aí o Senhor, o que é que o Senhor fez? O Senhor desapossou aquele povo. O Senhor tomou aquela terra e deu o povo do Senhor. E aí Jefté está dizendo aqui, nós não tomamos essa terra não. Foi o Senhor quem nos deu. Por que tu vem? Por que é que tu vem contra nós? Nós não estamos procurando guerra não. Já tem 300 anos que o Senhor nos deu essa terra. E agora tu quer contenda com nós? Ou conosco? Tá entendendo? Jefté conhecia a palavra. Por que é que eu digo que você tem que ler e conhecer a palavra? Para quando você for confrontado, você saber como se defender na palavra do Senhor. E aí, Jefté diz, eu não vim caçar confusão com você. Só quero lhe dizer que essa terra é nossa por direito.
Se você não sair, nós vamos tirar você agora. Porque nós estamos aqui baseados na palavra de Deus. Foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem nos deu. E aí Jefté faz um voto. Ele faz um voto ao Senhor. Aqui no versículo 29. E ele diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa e Gileade. E Mispa e de Gileade passou contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Oh, meus irmãos, deixa eu marcar aqui, porque senão me perdo, né? Que eu não enxergo muito bem. Pronto. Aqui Jefté fez um voto ao Senhor. Quando ele viu que não ia ter jeito, que ia ter guerra, ele fez um voto ao Senhor. Ele sabia do poder de Deus. E ele sabia o Deus que ele servia. Mesmo ele tendo sido abandonado pela mãe, mesmo ele tendo fugido dos irmãos, mas o Senhor, ele fez um voto na presença de Deus, dizendo que se voltasse vitorioso para o meio dos irmãos, ele voltaria de cabeça erguida. Eu não sei o que é que você está necessitando, mas ele aqui está dizendo: se eu voltar, eu quero voltar, Senhor, de cabeça erguida perante os meus irmãos. Eu quero me humilhar na tua presença, meu Deus. Mas se eu voltar, Senhor, para o meio do meu povo, que eu volte como cabeça, que eu não volte como cauda. Que quando eles tiverem que olhar para mim, tenha que fazer assim. Está entendendo o mistério? E aí o Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O Espírito de Deus está conosco nessa manhã. Quando nós clamamos o Senhor e nos consagramos ao Senhor. E aqui Jefté fez um voto. Mas o que é que eu digo? Eu já fiz essa palavra e já fiz essa leitura uma vez. E uma vez eu disse assim: não faça um voto tolo. Muitas vezes nós fazemos votos e não cumprimos. Você faz ao homem e não cumpra, como é do homem fazer. E o servo de Deus, ele tem que honrar com seus compromissos. Imagine com Deus. Então, quando você for fazer um voto ao Senhor, você tem que ver direito. Porque muitas vezes nós fazemos um voto ao Senhor: Senhor, se eu fizer essa cirurgia e der tudo certo, nunca mais eu faço isso. Quando menos esperar, você está lá fazendo. Não foi a homens que você prometeu. Senhor, se o meu filho sobreviver, se essa luta for vencida, Senhor, eu vou cumprir esse voto. Quando passa, você esquece. Porque aqui nós vamos ver na palavra de Deus mesmo. Deus livrando o povo e o povo se consagrando. Quando menos esperava, o povo já estava de novo servindo aos deuses, os deuses dos moabitas aqui, né? Que era o Baal, era a deusa, né? A Estarode, né? Eu não sei nem direito o nome, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eram os deuses daquela época, o Quimomes, eram os deuses deles. E o povo do Senhor fazia isso. Esquecia dos grandes feitos do Senhor. Quando menos esperava, já estava lá se rendendo a esses deuses que trazia a água, que era o Deus da chuva, que adiantava as coisas. Muitas vezes pessoas caem, deixa de agradecer o Senhor, pede a Deus e vai agradecer a outros. Deus te dá o milagre, Deus faz a obra na tua vida, e aí você vai se prostrar diante de outro que não fez o milagre.
Quem deu, quem fez foi Deus. E o povo era ingrato. Nessa época aqui, era saindo um juiz e entrando outro. E não era de pessoas perfeitas, não, era de pessoas imperfeitas. E Deus fazendo milagre no meio do povo, e o povo caía em desobediência. Não é diferente de nós hoje. O que é que eu quero dizer com essa palavra? Mesmo Jefté, sendo um homem abandonado pela sua mãe, fugindo da presença dos seus irmãos, porque era rejeitado pelos seus irmãos. Mas quando Deus permitiu que ele viesse, foi com honra. Mas Jefté, quando ele olhou para o tamanho do problema, ele fez um voto ao Senhor. Ele disse: Senhor, se eu voltar vitorioso, eu quero fazer um voto contigo. Nunca mais, ele diz, aqui o voto dele é: o primeiro que aparecer na porta da minha casa, eu oferecerei a ti em holocausto, né? Ele diz aqui, holocausto. Deixa eu ver aqui, holocausto. Jefté fez esse voto. E você? E você? O que é que tem oferecido o Senhor? O que é que você tem cumprido do que você prometeu ao Senhor? Eu já fiz coisas que no final foi complicado para cumprir. Eu digo: Senhor, me perdoa. Meu Deus, eu sei como é sério fazer um voto a ti e não cumprir. Mas nós temos que analisar bem direitinho. Hoje eu já tenho mais essa maturidade. Antes de fazer um voto a Deus, de me colocar nos pés do Senhor e colocar uma causa diante dele. Tem alguns que dizem: Senhor, se acontecer isso, eu não como mais isso na minha vida. Eu conheço uma serva de Deus aqui que disse: nunca mais eu vou comer carne. O Senhor curou ela de um câncer. E ela disse, o voto que ela fez foi de nunca mais ela comer carne na vida dela aqui. Aí eu encontrei com ela outro dia conversando, e aí, como é que vai ser? Ela disse: eu não vou botar na carne na minha boca, até hoje, já tem 3 anos. Eu digo: é com você e Deus. Então, cada um é cada um. Só que eu digo a você, não faça um voto que você não possa cumprir. Aqui, Jefté, quando ele volta vitorioso, Deus deu a ele a vitória. E ele vinha comemorando com aquele exército todo. Ele foi vitorioso, como quem diz, de canto a outro. Ele foi. A vitória foi completa. Não foi pela metade. Porque quando Deus nos dá, Ele não dá pela metade, não. A obra dele é completa. Quer dizer a você nessa manhã. Mas quando Jefté está voltando todo alegre, quem é que sai da porta de Jefté? Dançando, comemorando, né, com os adolfes e dança pela vitória. A filha dele, a única filha. A única. Jefté não tinha outros filhos, só tinha uma filha. E ela sai. Quando ele vê, olha o que é que Jefté diz. Aí nós vamos entender. Diz aqui no versículo 32 do capítulo 11. Assim Jefté foi ao encontro os filhos de Amon e combateu contra eles. Aqui já é falando, né, da vitória. Deixa me ver aqui quando Jefté encontrou com sua filha. E os derrotou aqui. O 34. Vindo, pois, Jefté de Mispa, a sua casa, pronto, é aqui, sua filha, ao seu encontro, com adolfes e com danças, e ela era filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Quando eu li a primeira vez,
Eu pensei que Jefté tinha feito, que é um holocausto, geralmente a gente vê que bota lá em cima, né, mata e coloca fogo, como fez, como Isaac ia ser, né, e Deus preparou o cabrito, né. Eu até entendi assim. Depois, eu lendo essa palavra, eu fui ver alguns estudos sobre a história de Jefté. E aí eu vi que Jefté ele fez um voto de servir ao Senhor. Um voto, quem aparecesse na porta dele primeiro, esse ia servir ao resto da vida ao Senhor. Até mesmo porque, meus irmãos, quem faz sacrifício de morte não é o povo de Deus. A palavra de Deus condena esse tipo de sacrifício. E ele era um servo de Deus. E o Espírito do Senhor, não está dizendo aqui no 29? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Se o Espírito do Senhor estava sobre Jefté, deu vitória a ele e estava com ele, jamais ia querer que um servo de Deus matasse também um servo de Deus em sacrifício. Isso aí ficava para Baal, para aqueles deuses que matavam seus próprios filhos, matavam em sacrifício e tocavam fogo. Eles faziam isso para os deuses dele, né? O povo que faziam isso para Baal e para esses deuses. Mas o nosso Deus não. E aí, Jefté se entristeceu. Porque ele era único. Ele era único, né? Da mãe dele. Ele tinha aqueles irmãos, mas ele não tinha outro filho. Ele não tinha outro filho, só tinha essa filha. Então, como ele não ia ter mais netos, aquela filha, ele consagrou ela ao Senhor. E aqui a palavra, quando diz, e ela concorda, aqui a palavra, ela concorda com esse voto. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar aqui aonde a filha, ele diz, ó filha minha. Aí ela aqui, quando ela vai chorar, ela diz, seja feita. E ela disse, pai, meu fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, a mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos. E os filhos de Amon. Até ela tinha a consciência que o pai dela era um servo de Deus e que ele tinha feito um voto e que ele tinha feito da vida dela, que ela não poderia mais, ela não era mais dona da vida dela. A vida dela pertencia agora ao Senhor Jesus. Ela era consagrada ao Senhor Jesus. Aí ela diz aqui, ela diz no 37, disse mais ao seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele. Vai e deixou ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume o costume em Israel, das filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté. Segundo o que eu vi nesse estudo que eu fiz, essa moça ela foi consagrada. Homem nenhum, varão nenhum tocou mais na vida dela. Ela se consagrou a Deus. E eu quero dizer a você, o que você tem consagrado ao Senhor. Aqui, na minha casa, nós temos, às vezes nós temos luta. E eu digo,
Meus filhos, eu tenho 2 filhos. Criei eles indo para a casa do Senhor, como eu já falei. Tá aí, tem irmãs que sabem aqui, que me acompanharam desde o início da minha caminhada. Um no braço e o outro seguradinho na mão. E desde o entendimento que eu tive, que o Senhor me deu, que meus filhos são consagrados a Deus. E eu quero dizer uma coisa, às vezes, o meu filho, ele era levita na casa do Senhor, hoje ele não canta mais. E eu digo a ele bem assim, eu digo, você foi consagrado na casa do Senhor, vigia, você vigia, porque você é um levita da casa de Deus. Hoje você não tá, mas você foi consagrado. Aí ele começa assim, eu vou voar, mãe, eu vou voar. Eu digo que ele é um levita, ele brinca, sabe? E eu digo, não, meu filho, eu consagrei você ao Senhor. Hoje você está um jovem já com 24 anos, entrou na faculdade, concluiu sua faculdade, sua mentalidade é assim, você hoje gosta às vezes de estar aí nas redes sociais, ter uma voz bonita, quer cantar outras músicas. Eu me entristeço, mas ele gosta. Mas eu louvo a Deus e digo, meus filhos são consagrados ao Senhor. E eu não desisto de dizer isso e de orar, de colocar meus filhos na presença do Senhor. O meu mais novo, nós temos aqui um sonho, um desejo dele entrar na faculdade de medicina. É conhecido da nossa família. Mas às vezes aqui em casa, às vezes eu e meu esposo, a gente, como eu já disse, né, aqui, que às vezes nós batemos um pouquinho de frente. Porque eu digo assim, eu sempre digo a meu filho assim, eu digo, ó, meu filho, tu vai ser um médico, mas um pastor. Porque eu vejo em você. Não, mãe, não vem com essa pra cá não. Eu digo, sim, você vai ser um médico, mas você vai ser um homem de Deus, que vai levar a palavra do Senhor. Eu oro todos os dias. Esse desejo eu sinto no meu coração. E eu consagro, desde pequeno, você como um pregador da palavra de Deus. E hoje, eu ainda sinto nele, quando ele está estudando a palavra de Deus. Ele não entrou ainda na faculdade de medicina. Ele está cursando outra faculdade. Mas às vezes aqui em casa ele teve a oportunidade de entrar para outra cidade. Aí às vezes o pai diz, deixa ele ir, ele não quer ir. E aí eu oro o Senhor e não dá certo ele ir. Eu digo, Senhor, eu quero um filho servo de Deus. Se não tiver nos teus planos dele ser médico, pois ele não vai ser. Mas eu quero, Senhor, que meu filho sirva a ti até o último dia da vida dele. Até o último dia da vida dos meus filhos. Como até o último dia da minha vida eu quero servir ao Senhor. Eu tinha comprado um violão no passado para o meu filho. E esse violão ele cantava na igreja. Depois que ele passou para a faculdade, ele começou a levar esse violão para a faculdade. Eu disse, foi consagrado o Senhor. Mãe, conversa essa. Eu disse, leva não. É muito sério que é consagrado o Senhor e para o mundo, meu filho. De jeito não, você vai comprar outro violão. Mas esse aqui foi consagrado a Deus. Você louvava o nome do Senhor na igreja. Cantava louvores ao Senhor com alegria. Pois hoje o mundo não vai ter o direito de ouvir música por esse violão, não. O violão hoje está na igreja. Nós doamos, está na igreja. O jovem que precisar para cantar nele, vai cantar para o Senhor, mas na igreja. Ele é para uso do Senhor. Não é para uso do mundo. As coisas santas de Deus não podem se misturar com as coisas do mundo. Não pode. É isso que nós temos que entender. Se você consagrar algo ao Senhor, se você fizer um voto ao Senhor, vigie nesse voto. Hoje, eu não sei as humilhações que você já passou. O desprezo que você já passou. Eu quero dizer que como Deus chamou Jefté e honrou a vida dele, Deus também pode fazer na sua. Agora veja a fidelidade desse homem. Quando ele volta, quem aparece é a sua filha. E ele disse, minha filha. Ele rasgou as vestes. Eu fiz um voto ao Senhor. Você é uma moça jovem e virgem. Você ainda não me deu filhos nem nada. Mas eu consagrei. Eu dei a minha palavra a Deus. Que quem saísse primeiro na porta da minha casa seria consagrado a Deus. E você saiu. Ela disse, meu pai, seja feita
segundo o teu voto. Só deixa eu ir chorar a minha virgindade. E aquelas moças acompanharam ela durante esses 2 meses, chorando a virgindade. Diz que é costume hoje em Israel, né? As jovens fazer isso em memória da filha de Jefté. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra. Cumpra. Se você hoje está se sentindo abandonado, eu quero dizer que Deus vai honrar você. Mas para isso, seja fiel ao Senhor. Se você fez um voto a Deus de estar na presença dEle, clame a Ele para você permanecer. Muitos já fizeram um voto ao Senhor e se tornou um voto tolo, sem importância, caiu em descrédito, até perante o Senhor. Então não faça um voto tolo. Honre com seu compromisso com Deus. Com Deus. Esses dias, ontem, eu conversando com a irmãzinha na igreja. A quarta-feira sou eu que varro a igreja. Eu varro, eu e a irmã Lúcia, nós varremos e lavamos os banheiros. E se torna difícil porque eu vou a pé. É um pouco longe, viu? Eu acho que dá não sei quantos quilômetros, mas é longe. Eu não sei quantos dá não, mas deve dar uns 3 quilômetros. Não sei se dá não, 3 não. Indo e volta, eu não sei. Mas é um pouco longe. E eu saio daqui a pé toda quarta-feira. Eu tenho que sair mais cedo, porque eu levo mais de meia hora para chegar lá a pé. E eu fiz esse compromisso, me comprometi em limpar a igreja toda quarta-feira. E era eu só. E aí a irmãzinha viu que era tão longe o meu caminho, que ela disse, irmã, eu vou ajudar a irmã. E às vezes quando eu chego, ela já tem aberta, eu fico com a chave, porque eu moro mais perto. E ela trabalha também, a luta dela é grande. E eu não trabalho, eu só trabalho em casa. E ela vai na frente, quando eu cheguei ontem, ela já estava lá lavando os banheiros. E eu corri para varrer o salão da igreja. E eu fiz um compromisso com Deus. E meu menino diz, mãe, tu vai assumir um compromisso desse tua perna. Eu digo, meu filho, no dia que essa perna não andar, eu arrasto ela. Mas eu fiz um compromisso, não foi com homens da igreja, não foi. Foi com Deus. Então eu vou cumprir. Aí no dia que eu não consigo ir, eu ligo, irmã Lúcia, não consegui chegar a tempo. Corre aí enquanto eu chego. E assim nós fazemos. Mas é um compromisso com o Senhor. Seja ele qual for, de varrer a igreja, de lavar o banheiro, seja ele qual for, de abençoar alguém. Se o compromisso foi com Deus, cumpra. Se não foi, fique em paz. Fique em paz. Mas não faça voto tolo. É isso que eu quero dizer a você. Que nós servimos a um Deus que vê, que honra, que dá cura. Porque Jefté, ele se juntou com aqueles homens levianos, mas ele não se contaminou. E Deus mandou buscar ele lá. Vai lá buscar ele, que ele é homem corajoso. Mas não é só porque ele é corajoso, não. É porque eu vou entrar nele. O meu espírito vai entrar nele. E através da vida dele eu vou dar vitória a vocês. Tá vendo aí como é que Deus faz? E Deus fez. E aqueles homens foram atrás dele. E ele teve vitória. E ele foi honrado. E ele cumpriu o voto que fez o Senhor. Faça isso também na sua vida. Peça para o Senhor. Mas analise o voto que você vai fazer. Porque não existe voto grande ou voto pequeno. Tem que ser honrado e tem que ser cumprido com o Senhor. Mas, se fosse algo que você fez ao Senhor e Deus, ele é fiel também para perdoar. É isso que eu quero lhe dizer. Se você fez um voto e você não cumpriu até hoje, descanse seu coração, confesse o Senhor, peça perdão. Se era um voto, algo que você fez que poderia prejudicar alguém, Deus, ele lhe perdoa. Que jamais o Senhor vai permitir algo que venha prejudicar ou tirar a vida de alguém. Deus não ia fazer isso, né? Eu sempre, desde pequeno, eu consagrei meus filhos ao Senhor. E eu digo, como as irmãs sabem, que eu sempre digo, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes eu tenho o hábito de me levantar de noite e orar nos meus filhos. E dizer, Senhor,
Coloca anjo, Senhor, coloca tua mão no ouvido, nos olhos, quando eles vão para a faculdade. Nós sabemos como é complicado, como é difícil o mundo quando chega nesses cantos. Eu estava esses dias no PS, assim, numa clínica que eu fui fazer um exame. E lá tinha uma mãe se queixando que os filhos tinham abandonado ela. E ela, sabe, um chororô, uma coisa. E aquilo até me incomodou, sabe? Porque hoje em dia a gente, tudo é um vitimismo, né? A gente, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero dizer a você que se os seus filhos lhe abandonou, Deus não abandonou você. Não. Se sua mãe lhe abandonou, sua família lhe abandonou, Deus não lhe abandonou. De forma nenhuma. O Senhor, Ele não nos abandona. Nós só precisamos olhar para Ele. Nós só precisamos buscar o Senhor. O Senhor não nos abandona. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel conosco. Tem um louvor aqui que eu quero que você cante comigo. Que nessa manhã você coloque sua vida diante do Senhor. Ofereça sua vida ao Senhor como um sacrifício no altar do Senhor. De louvar, de ler a palavra. É um sacrifício da sua vida. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Me ajuda, Senhor, a permanecer diante da Tua presença. Consagre seus filhos, o Senhor. O que você for fazer. Se você for montar um negócio, consagre o Senhor, entregue ao Senhor, ore ao Senhor, não faça nada sem consultar o Senhor. Porque quando nós fazemos algo sem consultar o Senhor, a tendência é nós fracassar. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, o Senhor nos faz ser vitorioso. Amém? Esse louvor, ele é assim. Ele é bem curtinho também, eu já trago curtinho, porque né, o tempo já passa, né? E assim venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Oh, glória, aleluia! Faça isso. Peça ao Senhor. Ofereça sua vida ao Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Senhor, estou aqui. Ofereço a Ti a minha vida, Senhor, a minha casa. Senhor, o que eu for fazer, eu quero colocar diante de Ti. A partir de hoje, Senhor, eu não quero dar mais um passo. Ô, Jean. Eu não quero dar mais um passo, Senhor, sem a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu venha ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Que eu não venha tomar mais decisões, Senhor, na minha vida, sem consultar o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida no dia de hoje. Para você que entrou aqui, em nome de Jesus. Se entrou agora, volte depois, assista esse vídeo. Depois vá lá no YouTube, no Testemunhando com Solange Rose, e assista. E peça para que o Espírito Santo fale com você. E diga, Senhor, Jefté foi desprezado pela mãe, desprezado pelos irmãos. Mas, Senhor, o Senhor acolheu ele. Pois, Senhor, me acolhe. Faça essa oração. Eu tenho certeza que Jefté fez essa oração.
E o Senhor mandou buscar ele e disse: tu não vai ser mais cauda, Jefté. Tu vai ser cabeça, porque eu coloquei esse desejo no teu coração. Amém? Que Deus abençoe você no dia de hoje. Que Deus ilumine você todos os seus planos. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus traga paz ao seu coração. E que você venha reconhecer que o Senhor pagou um alto preço por você. E que você não é um desprezado. O mundo pode ter virado as costas para você. Talvez sua própria família pode ter virado as costas para você. Mas o Senhor manda lhe dizer nessa manhã, através da palavra dele, que ele não vira as costas para você. Que ele é presente na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, glorificado seja o teu nome, Senhor, nessa manhã. Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra em nossas vidas no dia de hoje. Senhor, continua conosco, meu Pai, no dia de hoje, todos os dias, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor. Oramos e te agradecemos. Amém, 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 minhas irmãs. Deus nos abençoe. A mão do Senhor esteja sobre nós. E até amanhã, nesse mesmo horário. E daqui a pouco estarei também no YouTube, testemunhando com Solange Rosa. Aproveite e me siga lá também. Eu sei que já tem um bocado de irmãos daqui me seguindo lá. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém e glória a Deus.